Pessoal, com um grande prazer, trago hoje, nesta live do dia 14 de setembro de 2023, um convidado que vocês já ouviram aqui no canal, teve grande repercussão a conversa que eu tive com ele, Dr. Francisco Ayrton, reumatologista de Fortaleza, no Ceará, que vai nos brindar com uma fala muito especial sobre o Padim Cisso e a sua relação com um reumatismo que aparentemente o personagem famoso teve, é claro, uma hipótese de diagnóstico do Dr. Francisco Ayrton, mas que tem muito cabimento frente às causas, às razões que ele vai nos expor. Ele fez uma associação entre espondiloartrite, e ele vai explicar direitinho o que é isso, sobre a possibilidade de uma doença inflamatória intestinal e, inclusive, de uma inflamação nos olhos, que são doenças associadas em várias circunstâncias dos nossos pacientes. Vocês vão certamente gostar muito dessa apresentação e é uma contribuição muito importante para nós melhor compreendermos esse brasileiro tão famoso. Com vocês, então, o Dr. Francisco Ayrton, que vai fazer a sua apresentação pessoal e seguir com a história reumática do Padre Cícero. Bom proveito a todos. Obrigado. Bem-vindos a essa apresentação sobre um aspecto inusitado da vida do Padre Cícero. Eu sou o professor Francisco Ayrton Castro da Rocha, professor titular de reumatologia na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Em 2016, fiz uma publicação na Revista Brasileira de Reumatologia sobre a possibilidade de o Padre Cícero Romão Batista, o Padre Cícero, ter tido um reumatismo, exatamente. E motivado, talvez, por essa mudança agora, o Padre Cícero foi iniciado o processo de beatificação do Padre Cícero, me ocorreu a ideia de talvez tornar isso mais visível ao público em geral e, por isso, fazer essa apresentação. O Padre Cícero Romão Batista viveu 90 anos, então, evidente, fica claro, uma vida longeva, felizmente, né, graças a Deus, até 1934, uma vida muito intensa, de muito trabalho. Ele é um exemplo de dedicação e persistência. Eu vou dar alguns elementos que comprovam ou sugerem, reforçam essa ideia. Há um vasto material publicado em aspectos políticos e religiosos sobre o Padre Cícero. Mas o processo de beatificação sobre o Padre Cícero foi iniciado em 2022 pela Igreja Católica. Só que se você falar isso para um devoto do Padre Cícero, e ainda há milhares dele no Nordeste do Brasil, eles vão achar isso um pouco importante, porque, de fato, o Padre Cícero é considerado um santo padroeiro do Juazeiro para os seus devotos, e eles existem, ainda hoje, mais de 90 anos da sua morte, aos milhares. O Padre Cícero é uma celebridade. Se você checar na Wikipédia, você verá que em março de 2001 ele foi escolhido o cearense do século por um sistema de televisão local aqui do Ceará. Em 2012, o Sistema Brasileiro de Televisão, em parceria com a BBC de Londres, elegeu o Padre Cícero, colheu uma eleição do Padre Cícero entre os 100 maiores brasileiros de todos os tempos, né? Eu queria chamar a atenção um detalhe que vai servir para essa apresentação, que o Padre Cícero fez um voto de castidade aos 12 anos de idade, influenciado pela leitura da vida de São Francisco de Sales, mostrando aí já desde tenra idade seu compromisso com a sua vocação sacerdotal. E, pelo menos para mim, curiosamente, o Padre Cícero recebeu um título conferido pelo Greenpeace, exatamente o que eu acho estranho ter sido o Greenpeace, mas não é problema, de padroeiro das florestas. E por que padroeiro das florestas? Hoje você pode falar em novidade que se deve preservar as florestas, mas veja, isso aqui são conceitos, são orientações do Padre Cícero dadas no final do século XIX, sugerindo que não derrube o mato, não faça coivaras, que são os roçados, as queimadas, né, para replantar, casse o que for necessário, crie os animais com a circulação restrita, não plante em serra acima, quer dizer, faça curva de nível, preserve os riachos, faça represamento da água, plante plantas nativas como a aguaroba, o caju, o sabiá,
para que você preserve a caatinga e, a despeito da dificuldade do clima, ela seja fruto de alimento, de sustento para você, para a sua família, e assim não permitir que o sertão vire um deserto só. Isso que pode parecer novidade para hoje, mas era verdade para o padre Cícero Romão Batista, e é o que ele dizia às pessoas que lá chegavam no final do século XIX. Há vários dados da biografia do padre Cícero. Ele teve problemas de saúde nos últimos 20 anos de vida, mas convenhamos, o padre Cícero viveu 90 anos. Então, é evidente que dos 70 aos 90 pode ter tido problemas. Um homem de um rigor alimentar e dieta frugal, seguinte, e muito exercício. Ou seja, o padre Cícero já era um adepto de uma dieta racional e atividade física que ele praticou virtualmente a vida inteira. Não há nada muito específico publicado sobre a saúde do padre Cícero. Há várias biografias que falam sobre infecções nos últimos anos de vida, convenhamos, isso é mais do que razoável, porque nós estaríamos na época que sequer existiam antibióticos, né? Mas o que a gente vai querer falar com vocês é sobre a coluna do padre Cícero. Na realidade, a coluna vertebral. Numa biografia da senhora Amália Xavier de Oliveira, que foi afilhada do padre Cícero, que escreveu o padre Cícero que eu conheci, publicado em 1969, ela relata que o padre Cícero tinha a cabeça inclinada para um lado por volta dos 50 anos de idade. Atenção, a idade é fundamental para essa possibilidade de diagnóstica que nós vamos aventar. Mas, atenção, aos 40 e poucos anos de idade, 41, 42, ele já usava um cajado, que é evidente que a gente pode pensar como um símbolo pastoral, mas pode ser um suporte à deambulação. Aqui me permita, deambulação é um termo técnico, médico, significa suporte à caminhada. Será que o padre Cícero usava esse suporte para poder melhor caminhar? Não sei, mas é uma especulação. Aos 44 anos de idade, a gente já o vê, e eu vou mostrar uma foto para vocês com isso, um desvio lateral da cabeça do padre Cícero, sugerindo que ele tinha uma fixação da sua coluna cervical. Bom, numa biografia mais recente, é falado que o padre Cícero teria tido uma escoliose dolorosa. Provavelmente o autor falou isso por falta de conhecimento técnico, uma vez que escoliose não é habitualmente causa de dor. Dificilmente escoliose é causa de dor, ainda mais por longo tempo. E ele relata também essa tortuosidade do pescoço. Agora, atenção, está destacado. Dores lombares do padre Cícero ao longo da vida, em várias partes da biografia, sugerindo que ele tinha dor nas costas, eu estou chamando as costas como um todo, por longo tempo. Nessa outra biografia, já se fala, e isso é um relato de 1926, o padre Cícero aí tinha 82 anos de idade, um problema postural, que ele andaria reclinado, por também esse outro autor achar que era uma escoliose contraída cedo, e uma cifose que daria aparência grotesca. Já lhes falei e reitero, a escoliose habitualmente não é causa de dor. Em uma outra biografia, outro autor fala da gibosidade e postura curvada. Isso mostra que vários autores, várias pessoas ao longo da vida perceberam essas alterações. E, aos 60 anos de idade, ele teria recebido um diagnóstico de artrite por um dos seus médicos, o doutor Antônio Maris. E o diagnóstico que o doutor fez, o médico que atendeu na época, foi de gota, o que é muito improvável que o padre Cícero tenha tido gota. Um homem de dieta frugal, abstêmio de bebida alcoólica, e magro, o que é completamente o contrário. Então, é possível que esse outro pedaço de evidência nos ajude a afirmar, ou pelo menos a construir a ideia de um diagnóstico para o padre Cícero. A dona Amália de Oliveira também fala uma coisa, que ele tinha durante muito tempo cólicas intestinais fortes, com diarreias recorrentes por vários anos, que o deixavam prostrado. Opa, Ayrton, você está falando coluna e você vai falar em intestino agora? Que história é essa? É porque há um grupo de doenças que acomete a coluna e que se associa, tem como manifestação também o quê? Problemas intestinais recorrentes, com fezes mal formadas. O padre Cícero achava isso tão ruim que, mais ou menos aos 70 anos de idade, ele teria deixado de beber água, porque ele achava que talvez a água do Juazeiro do Norte, a terra dele, tivesse contaminada. Daí em diante, ele só passou a usar chás ou água de coco. É interessante esse aspecto. E também é dito que ele teria tido infecções nos membros inferiores nos últimos anos. Eu acredito, isso aí é uma especulação minha, podem ter sido erisipelas. Um senhor de bastante idade e que se expunha
a caminhar bastante em vários espaços, poderia infectar as pernas, né? A pele das pernas, o que seria essa erisipela, nada muito estranho para acontecer nessa época, nessa faixa etária. Aí acontece que, nessa biografia mais recente, é dito que ele teria tido, o seu óbito teria sido por volvo, que seria uma contração, obstrução intestinal, por conta do intestino grosso, principalmente. Veja, o Padre Cícero viveu com 90 anos, teria tido essas múltiplas infecções, e numa época que sequer existia penicilina, e os recursos de limpeza também não deveriam ser tão bons. Aqui eu faço uma especulação. Será que o Padre Cícero poderia ter tido uma infecção de pele, que a gente pode chamar de foco cutâneo, que poderia ter generalizado essa infecção, levando à desidratação, choque, que é queda da pressão, com redução do suprimento de sangue para o intestino, que a gente chama isso de isquemia intestinal, paralisando esse intestino, a gente chama de ilho paralítico, levando à falência renal e de outros órgãos, e possivelmente o óbito. Eu não sei se é verdade, mas isso levaria também a um abaulamento do abdômen do Padre Cícero, que poderia, para um leigo, dar a ideia de volvo. Então, juntando esses pedaços, pessoal, tecnicamente o médico chama de integração clínica. A alerta foi, lendo a biografia do Padre Cícero, de uma forma inusitada, apenas para ter informação sobre esse ilustre cearense, me veio a informação, chamou a atenção, que ele tinha dor lobar e eu percebi a alteração da coluna cervical. Mais um detalhe, o Padre Cícero é homem de branco, de ascendência europeia com olhos azuis. Isso sugere a ascendência europeia. E daí que essa doença é mais comum em pessoas brancas do hemisfério norte. O início antes dos 50 anos da doença. E por que você diz isso aí? Porque eu acho que ele tinha uma anquilose cervical. Anquilose significa fusão cervical, ou seja, o pescoço dele era rígido, era meio duro, já antes dos 50 anos de idade. E isso é importante, porque começar abaixo dos 50 anos de idade leva para esse diagnóstico que a gente quer construir. Pelo menos um episódio de artrite o Padre Cícero teria tido, e improvável que fosse gota, como eu já expliquei. E associado a isso, distúrbios intestinais ou cólicas com diarreias frequentes, muito tempo, não é ter um problema ou outro. E a mãe do Padre Cícero teria tido problemas oftálmicos que não foram esclarecidos, e teria ficado paralítica, entre aspas, aos 60 anos. Isso é relatado em uma das biografias. Que problemas oftálmicos teria sido isso? Mas qual a vantagem disso aí para você? A vantagem não. A razão de eu colocar essa situação é que pessoas que têm uma certa doença que acomete a coluna, que a gente chama de espondiloartrite, que tem caráter inflamatório, que também pode ter manifestação intestinal, também podem ter manifestações oftálmicas, ou seja, nos olhos, quer em si mesmas, quer em familiares, e isso ajuda na feitura do diagnóstico. Assim, eu vou juntar um pouquinho de fotos e um vídeo, né? Um vídeo do Padre Cícero, exatamente, que está disponível no YouTube, para vocês verem mais elementos que talvez suportem essa suspeita diagnóstica. Seguinte, para dizer que o Padre Cícero teria uma espondiloartropatia crônica inflamatória. Meu Deus, que nome feio, complicado de ser dito. Mas calma, a gente pode traduzir. Espôndilo seria coluna, artro, articulação, junta, patia, doença. Ou seja, uma doença que envolve a coluna e também outras articulações. A crônica, de longa duração, e inflamatória, para diferenciar das causas que a gente chama de mecânicas de dor. Ou seja, o Padre Cícero teria tido uma doença que afetaria a sua coluna ao longo de muito tempo da sua vida, começando ainda na juventude, com caráter inflamatório, e isso poderia ter sido um fator de sofrimento para esse ilustre cearense. Vemos aqui o Padre Cícero, com 22, 23 anos de idade, no seminário, ao lado do seu colega. Ele é o mais magro, ele que está, para mim, à minha direita, e você vê que o Padre Cícero, o pescoço dele é normal e a postura também. Para comparar, seguinte, com essa imagem com sua irmã, ele com 40 e poucos anos de idade, onde a gente já percebe o desvio lateral da cabeça do Padre Cícero, isso antes de 50 anos de idade. Logo em seguida, a gente vê uma imagem do Padre Cícero já idoso, com o pescoço fixo. Se você procurar várias fotos do Padre Cícero, existem bastante, sempre esse pescoço está desviado para o mesmo lado. A gente vê também uma certa tendência a ele olhar um pouco mais para frente, o abdômen um pouco protuso,
sugerindo que ele poderia ter um certo desbalanço para o caminhar, possivelmente por uma alteração da sua coluna. E, nesse caso, você pode dizer, mas isso não é uma escoliose. Ora, se tivesse sido uma escoliose iniciada na juventude por um problema estrutural, ela deveria ter manifestado aos 20 e poucos anos de idade, e isso não existia. Então, é possível, sim, que o paciente tenha tido um problema na coluna. Nós vamos ver nesse vídeo da inauguração da Estação Ferroviária de Juazeiro do Norte, olha, o Padre Cícero já apareceu aí, que vocês vão ver que ele se movimenta em bloco. Um amigo meu disse, Ayrton, parece um boneco de Olinda. Eu achei interessante essa comparação. Ele se movimenta em bloco porque o pescoço está fixo. Isso é mais ao fim do vídeo, mas espere mais alguns segundos, e uma pessoa do lado dele, você pode prestar atenção, tem um senhor com uma roupa militar, que ele se mexe para os dois lados com desenvoltura. Esse vídeo sugere que ele tinha fixação da coluna e fixação como um todo. Olha como é fixo. E se esse senhor mexe muito bem o pescoço para os dois lados. Em seguida, a gente vai fazer assim, juntando isso como um diagnóstico diferencial, que é um termo técnico em medicina, para você ver que outras hipóteses, o que poderia ter sido isso, para ver se não é muita especulação. Primeira coisa, a anatomia envolve a coluna lombar e a cervical, ou seja, é um tipo de doença que envolve pescoço e região lombar. A evolução é lenta, a evolução é de muito tempo, a natureza é inflamatória, ou seja, a pessoa tem dor independente de atividade física. Mesmo em repouso, ela pode ter dor. Mesmo ao se acorda pela manhã, ela já acorda com dor. O Padre Cícero era um homem de atividade constante, incansável, e eu penso que ele teria sono ruim. Como assim aí? É que ele pudesse ter um sono não reparador. E isso acontece nas pessoas que têm esse tipo de problema. Por quê? Porque a dor que você tem à noite, persistente, ela não lhe permite repousar. E também o Padre Cícero sempre dormiu de rede. Na realidade, na casa do Padre Cícero, no memorial do Padre Cícero, também, lá no Juazeiro do Norte, e na casa do Padre Cícero, a cama no quarto dele. E foi-me dito, e eu vi documentos, que ele nunca dormiu de cama. É verdade que muitos cearenses não gostam de dormir de cama, mas não deixa de ser curioso que os nossos pacientes com espondilite ou com espondiloartrite, muitas vezes dizem que preferem dormir de rede a dormir de cama. É mais um elemento a gente juntar. Escoliose precoce, dolorosa, escoliose não é causa de dor. E a inclinação fixa no pescoço é incomum em escoliose. E não existia escoliose no Padre Cícero jovem, porque a imagem é muito clara, não sugere escoliose, pelo menos escoliose exuberante. Poderia ser uma artrose, uma osteoartrite primária? Bom, improvável, porque, primeiro, é mais comum em mulher, e segundo, o início se deu abaixo dos 50 anos de idade. Isso é um elemento muito forte para se descartar a osteoartrite como causa dos problemas. Já as espondiloartrites, ao contrário, preferencialmente iniciam-se abaixo dos 40, 45 anos de idade. A cronicidade, o fato de ter muito tempo, exclui infecções piogênicas, que são aquelas que causam pus. Também, a artrite por cristal é improvável. A mais comum é a gota. Mas o Padre Cícero é o contrário do paciente gotoso. Vivia de dietas frugais, o Padre Cícero vivia de jejuns por contenção, sua vocação sacerdotal, magro, um homem com pouca ingesta de carne, abstinência absoluta de álcool e envolvimento da coluna, que é improvável na gota. Assim como a gente também pode, no seguinte slide, ver que é improvável que seja uma doença de natureza autoimune. Não só porque elas são mais comuns em mulheres, mas pelas características. Uma coisa que chama a atenção é a possibilidade de Lewis. Lewis, pessoal, é sífilis. Absolutamente improvável, mas na época era muito prevalente, ou seja, tinha demais. Aliás, infelizmente, a sífilis está voltando nos nossos dias. Mas o Padre Cícero tem uma condição celibatária desde os 12 anos de idade que nem os seus detratores, acreditem, ainda teve detrator do Padre Cícero, né? Jamais questionou essa sua vocação sacerdotal celibatária. Então, isso é absolutamente improvável. Mas não só por isso. Se ele tivesse tido essa doença, ele não teria tido uma vida tão longeva.
longeva. E isso serve também para a possibilidade de diagnóstico de tuberculose ou de fungos, que sim pode acometer a coluna, que a gente chama de mal de Pote, o da tuberculose, mas teria destruído a coluna dele, não deixaria ele muito provavelmente não levaria a vida longeva que ele teve, nem levaria tanto tempo. Alguém pode pensar em osteoporose, mas é muito improvável, para não dizer impossível, porque é um paciente homem. O paciente começou o problema jovem, um paciente muito ativo, né, para esse exercício e dieta rigorosa e exposto muito ao sol, fazendo muita vitamina D. Portanto, improvável que seja osteoporose. Pessoal, a gente sempre fala de improbabilidade, né? Em biologia é muito difícil ter certeza absoluta. Então, na epidemiologia do diagnóstico diferencial, a gente teria um homem loiro, de ascendência portuguesa, europeia, com a mãe índia, que também tinha ascendência portuguesa. Existe uma proteína chamada HLA-B27, que é muito presente nas células de quem tem espondilite. Não havia essa proteína na América pré-colombiana, ou seja, antes da descoberta do Brasil pelos desbravadores portugueses. Não existia isso. O Padre Cícero tem uma ascendência branca mediterrânea. Então, é bem provável que isso também leve em consideração. É possível até ser feito um teste em restos mortais, ainda hoje, mas isso não tem a menor necessidade, além da dificuldade enorme que isso representaria. A mãe do Padre Cícero teve problemas oftálmicos. São ditos que foram palpebrais. Mas será que foram palpebrais? Será que quem viu isso na época estaria atento para o fato de que uveites podem acontecer nas pessoas que têm espondiloartrite e, mesmo sendo um familiar, servir para o diagnóstico diferencial? Acho improvável. Bom, em resumo, pessoal, essa explanação é para alertar para o diagnóstico clínico. É claro que toca a curiosidade dizer que o Padre Cícero teria tido uma doença dessa que ninguém nunca tinha falado, tá certo. Mas já está o Padre Cícero agindo, fazendo com que eu, um reumatologista, esteja alertando para a importância da colheita da história, de escutar o paciente, para fazer um bom diagnóstico clínico e mais precoce de espondiloartrites. Veja, lendo uma história escrita por um leigo, né, sem conhecimento de medicina, é possível, um olhar atento, o médico suspeitar de um diagnóstico. Eu não sei se a mão do Padre Cícero caiu sobre mim para poder ter essa interpretação, mas não deixa de ser inusitado. A dor nas costas de caráter inflamatório, ou seja, uma dor que independe do esforço físico, problemas digestivos e, possivelmente, claro que é especulativo, oftálmicos em sua mãe. Problemas cutâneos estão marcados aqui porque existe uma doença chamada psoríase. E quem tem psoríase pode ter um quadro parecido na coluna. Só que, de todas as biografias que eu li, todos os relatos que eu consegui, eu não vi nada que me levasse a pensar que o Padre Cícero poderia ter tido uma psoríase. Então, eu excluiria essa possibilidade. Isso é importante, aí? Será que isso é uma coisa do dia a dia? Como é que está ainda hoje? Em 2022, nós publicamos um artigo entrevistando pessoas em Fortaleza, no Ceará, no meio da rua, em shoppings, e vimos que 60% das pessoas têm dor lombar crônica. Me desculpem estar em inglês. E dessas pessoas, quase 15% preenche critério de dor de caráter inflamatório. Pessoal, o diagnóstico da espondiloartrite ainda hoje é muito tardio. Mais de 10, 15 anos de dor e não é suspeitada. Portanto, na atenção primária, nos consultórios em gerais e no conhecimento básico da população, saber que existe essa doença pode ajudar muitas pessoas a abreviar o diagnóstico e, com isso, melhorar a qualidade de vida delas e a chance de complicações, uma vez que hoje temos tratamento. Mas veja, o Padre Cícero, coitado, não tinha nem anti-inflamatório para tomar naquele tempo. Eu não sei se ele teria aspirina por lá. A mensagem é que a leitura atenta, pessoal, a observação do paciente, escutar o paciente, a história clínica é fundamental para a feitura do diagnóstico. O Padre Cícero poderia ter sido portador de espondiloartrite. Isso é interessante, mas talvez mais interessante, eu queria que esse vídeo, que essa exposição, alertasse para a necessidade, para a gente saber que existem pessoas com dor nas costas, dor na coluna, que o caráter inflamatório, que não pode ser atribuído a outras coisas como obesidade, como escoliose, a menos que especificamente vista. E está aí o Padre Cícero, mais de 90 anos de sua morte, mais uma vez, quem sabe, operando para o bem do povo que ele tanto amou durante toda a sua vida. Eu espero que essas informações lhes possam ser úteis e, quem sabe, nos encontremos em uma outra oportunidade. Um abraço.